Diga ao meu povo que descerei com meu exército e todos saberão que não perdi o controle de nada nessa nação. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. E Deus continuou a me dizendo nessa madrugada: a estrutura desse país será grandemente abalada. O pastor Edson, durante um programa de rádio, contou uma tremenda visão que Deus lhe mostrou. Na visão, o pastor conta que Deus avisou que o seu juízo vai chegar no Brasil. O exército divino vai agir nesta nação, pois Deus não perdeu o controle sobre o Brasil. Muitos já perderam a esperança, estão desacreditados, desanimados, mas o juízo de Deus virá sobre esta nação e as estruturas deste país será abalada. Confira esta tremenda visão até o final. O que nós recebemos da parte de Deus nesta madrugada passada, nessa madrugada do dia 18, eram aproximadamente 3:30 da madrugada, quando eu fui acordado pelo Senhor. E eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse: levanta e escreve. E eu confesso que é a primeira vez que acontece isso comigo. Nesta experiência que eu tive com Deus, e sirvo ao Senhor desde a minha infância. Eu fui criado na casa de Deus, dos santos caminhos do Senhor. Mas eu fui impactado pelo Senhor nessa madrugada. Ouvi a voz de Deus. E, inicialmente, comecei a escrever: Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Não me pergunte como, porque Deus é soberano. Diga ao meu povo que descerei com meu exército e todos saberão que não perdi o controle de nada nessa nação. Meu povo, é hora do grande e poderoso avivamento. Se voltem para mim. Vou repetir essa frase que Deus passa à sua igreja, ao seu povo. Meu povo, é hora do grande e poderoso avivamento. Se voltem para mim. Deus vai mandar o juízo sobre o Brasil. Porque o Senhor dos Exércitos, inclusive Deus me deu uma referência bíblica, Isaías 14:27, isso nessa madrugada. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? E Deus continuou a me dizendo nessa madrugada: a estrutura desse país será grandemente abalada. A estrutura do Brasil vai ser abalada. Deus vai enviar um juízo sobre essa nação. E Deus me deu uma outra referência bíblica de Daniel 2:21 e 22. Ele muda os tempos e as estações. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis. Estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas
e com ele mora a luz. O que é que nós, como povo de Deus, temos que fazer nessa nação? É a pergunta. E a mensagem continua. Muitos não entendem. Deus continua a me falar. E eu continuei a escrever nessa madrugada. Muitos não entendem ainda que tudo está acontecendo tem origem no mundo espiritual. E a mensagem continua. Altares foram invocados, sacrifícios foram feitos, inclusive de crianças. O espírito de Jezabel está atuando no Brasil. Se alguém acha que isso aqui não provém de Deus, eu me lembrei que Jezabel fazia esse tipo de sacrifício, oferecendo crianças no altar de Moloque. Que Moloque era uma divindade que tinha um formato de ser humano e a cabeça de cavalo, e as pernas ficavam dobradas nos seus braços. E era acesa uma caldeira cheia de azeite, e os pais traziam os filhos ao sacerdote Moloque e jogavam na caldeira e batiam tambores para que os pais não escutassem o grito das crianças. Tudo isso Deus condenou, tudo isso Acabe trouxe para Israel quando se casou com Jezabel. Mas Deus está dizendo ao seu povo: tirai os deuses estranhos. Então, por isso, o juízo de Deus virá sobre esta nação. Esta é a palavra do Senhor. Meu povo, se voltem para mim, descerei sobre vossa nação. E eu estava me lembrando que algumas vezes na Bíblia, Deus desceu. Em Êxodo 19, Deus disse a Moisés: coloca o povo ao pé do monte, porque eu vou descer. E o povo ficou com medo, porque quando Deus desceu, surgiram relâmpagos e trovões, e o povo recuou de medo. Algumas vezes Deus desceu. Quando Israel estava no Egito, a Bíblia diz que Deus desceu. Descerei, tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Por isso desci para livrá-lo. Então, eu vi como que se Deus descesse sobre a nossa nação, em um lugar estratégico, com a sua comitiva, com o seu exército. E Deus me disse: vou enviar o juízo. Eu não sei que maneira Deus vai trabalhar, mas Deus vai enviar também, depois de tudo, o grande avivamento sobre a nossa nação, o grande avivamento sobre o Brasil. Abacuque teve uma visão. Quando Deus estava se movimentando, ele disse: Deus veio de Temã, do monte Parã. E Abacuque estava dizendo assim: eu vejo Deus se movimentando através dos desertos, partindo do monte Sinai. O seu brilhante esplendor enche a terra e o céu, e a sua glória enche o céu e a terra, fica cheia do seu louvor. Que maravilhoso é o Senhor. Então ele viu ali luzes, sons terrifilantes, uma apoteose de glória, uma marcha de majestade, e Deus descerá sobre a nossa nação, marchando com o seu exército. Guarde bem isso, grave bem isso. Deus é maravilhoso. Eu quero pedir as vossas orações. Oremos mais.
levemos mais a sério a nossa vida cristã. Queridos obreiros, levemos mais a sério a nossa vida ministerial, porque Deus está vindo, descendo de uma maneira diferente sobre a nação, e todos saberão que foi Deus, que foi o dedo de Deus, que foi a mão do Senhor. Esta é a mensagem que recebemos de Deus nesta madrugada. Eu comecei a ouvir a voz de Deus 3:30 da madrugada. E quando eu comecei a escrever, quando eu terminei, eram 5 horas da manhã. Aí eu chamei minha esposa e nós oramos a Deus. Nós apresentamos a nossa nação, a nossa família. Apresentamos o nosso Brasil em oração. E nós oramos e depois a irmã Maria orou. E nós estivemos orando, colocando diante de Deus aquilo que recebemos da parte do Senhor. Grave bem, guarde bem, creia naquilo que Deus tem dito e que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. É momento de Deus, é a hora do Senhor, é a hora do Brasil, é a hora da igreja brasileira. Que Deus nos ajude poderosamente. É chegado o momento que nós possamos estar avivados e despertados. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor Edson e o nosso Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.